chicas, ¿todo bien? ¿Qué tal están? Bienvenidos a una clase más de español, una clase de verbos reflexivos, chamados verbos reflexivos em espanhol. Eu sou Natália, professora de espanhol, sua professora de espanhol há mais de 10 anos, inclusive, e hoje eu vim aqui no canal para poder explicar para vocês um pouquinho mais como que funcionam os verbos reflexivos em espanhol. Esses verbos tão importantes para a gente falar da nossa rotina e também para falar de como a gente se sente, da onde a gente está. A gente pode usar verbos reflexivos para várias coisas, mas nesse vídeo primeiro eu vou dar mais uma introdução, os verbos mais usados, que a gente usa mais no nível básico 1 e básico 2 também. Então se vocês têm alguma dúvida ou nunca viu esse conteúdo, já pega o seu caderninho e vem comigo para essa aula. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque toda quarta, sexta e domingo às 6 da tarde sai vídeo novo. Então, para você ficar ligado, não perder nada e tá aqui comigo, e também me segue lá no meu Instagram, que sempre tem dicas e a gente pode ficar mais pertinho, beleza? Então, pega teu caderno e vamos nessa. Então, pessoal, os verbos reflexivos em espanhol. Professora, o que é um verbo reflexivo? Basicamente, um verbo reflexivo é quando a gente pratica uma ação, né? É uma ação que se volta contra a gente mesmo, não é que se volta contra, é que você pratica aquela ação sobre você mesmo. O sujeito da oração ou do discurso pratica a ação e ele recebe as consequências dessa ação. Vou dar um exemplo para ficar aí na cabeça de vocês. Quando você fala assim: yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días para ir a la escuela. Quem que se levanta? Você, né? Yo me levanto. Quem que se ferra porque tem que levantar às 5 da manhã? Você também. Então, você pratica a ação de levantar e você sofre as consequências de levantar às 5 da manhã. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Isso é um verbo reflexivo, tá? Ou um verbo na sua forma reflexiva, como é o verbo levantar-se. Mas, professora, eu já vi também que tem só levanta. Eu levanto, tu levantas, ele, ella, usted levanta. Eu não posso dizer yo levanto a mi hijo todos os dias a las 5 de la mañana? Sim, mas você percebeu que aqui eu não usei nenhum pronome. Eu não falei yo me levanto a mi hijo. Eu falei yo levanto a mi hijo a las 5 de la mañana. Então, eu pratico a ação de levantar, mas quem sofre essa ação é o meu filho, né? Mi hijo. Então, eu levanto tudo. Tudo bem que, no caso das mães, ela já fica acordada para poder fazer a comida. Mas numa situação assim, sem pensar nessas questões, eu levanto, acordo meu filho, né? Levanto ele para ir para a escola, mas quem sofre as consequências de acordar às 5 da manhã e ficar acordado depois é ele, né? Salva essas questões aí para quem é mãe. Então, pessoal, quando eu falo yo me ducho todos os dias a las 7 de la mañana, eu me ducho, sou eu que vou lá, tomo banho, fico limpo e fico cheirosa. Eu pratico a ação e eu recebo a ação. Então, isso é um verbo reflexivo. Bom, como eu falei do pronome, como a gente forma um verbo reflexivo? Com os pronomes reflexivos, que é muito, né, são quase os mesmos pronomes de complemento direto e indireto. Me, te. A diferença é que na terceira pessoa a gente não tem o le, a gente tem o se. O se marca essa reflexividade do verbo quando a ação é sobre o sujeito mesmo. Nos, os e se outra vez, tá? Então aqui eu dei o exemplo do verbo lavar-se, né? O verbo é lavar-se. Nath, existe só o verbo lavar, a forma lavar? Existe. Eu lavo, tu lavas, ele, ella, usted lava. Eu lavo la roupa
de mi sobrina. Sim, eu lavo a roupa dela. Eu pratico a ação e ela se beneficia da ação. Agora, quando eu falo yo me lavo la roupa, quer dizer que eu estou lavando a minha própria roupa. E eu vou explicar isso para vocês, inclusive, também. Mas vamos lá, como que a gente conjuga um verbo reflexivo? Isso aqui, obviamente, é um verbo regular. Então, olho. Yo me lavo, tú te lavas, él, ella, usted se lava, nosotros o nosotras nos lavamos, vosotros, vosotras os lavais, ellos, ellas, ustedes se lavam, ok? Então, a gente sempre precisa do pronome átono para poder conjugar um verbo na sua forma reflexiva. A maioria dos verbos tem a forma não reflexiva, tipo lavar. Lavar é a forma comum do verbo. E tem a forma reflexiva, quando você quer dizer que você pratica e você sofre ação. Agora, muitos verbos, eles vão ter apenas a forma reflexiva. Por exemplo, o verbo equivocar-se. Yo me equivoquei. Desculpa-me. Você não pode equivocar a outra persona, né? Você pode enganar a outra persona, que não é um verbo reflexivo. Mas yo equivoquei a fulano não existe. Existe yo me equivoquei. Eu pratico ação e eu sofro ação. Então esse verbo não tem outra forma que não seja reflexiva. Tá bom? Então fiquem de olho. Aqui eu trouxe alguns verbos mais comuns para a gente falar da nossa rotina, né? Os nossos hábitos, né? A nossa rotina, porque os verbos reflexivos a gente usa muito para isso. Não apenas os verbos reflexivos, mas muitos verbos reflexivos. E também, pessoal, cuidado, porque tem verbo reflexivo que é regular, tem verbo reflexivo que não é regular. Aí vai depender do modo verbal, do tempo, né, que você está conjugando e da pessoa e como você está conjugando. Então, cuidado. Yo me acuesto, verbo acostar-se, né, eu me deito. Yo me acuerdo, eu me lembro, tá? Yo me banho, yo me cepillo, yo cepillar los dientes, cepillar el pelo. Yo me tumbo, quer dizer que eu me deito. Yo me despido, yo me despierto, yo me ducho, yo me voy, yo me levanto, yo me maquillo, yo me peino e yo me visto, ok? Duas coisas que vocês têm que prestar bastante atenção e essa é a pegadinha, a grande pegadinha do verbo reflexivo, tá? Que é o seguinte, primeira coisa, que quando a gente está usando verbos reflexivos, nós não usamos possessivo. Guarda essa informação. Porque no português a gente fala assim. Opa, desculpa. Voltei. No português a gente fala assim. Eu lavo as minhas mãos, né? Eu lavo as minhas mãos, tá? A gente usa o verbo lavar o possessivo. Quando o aluno vai falar isso em espanhol, ele fala: ai, profe, yo lavo mis manos todos os dias. Sim, no espanhol você precisa de usar o verbo lavar-se, que é um verbo reflexivo, para falar de um hábito seu, e você não pode usar o possessivo com o verbo reflexivo, porque é redundante, é uma redundância que não é aceita. Então você não pode falar yo me lavo mis manos, yo me lavo las manos, basta. O interlocutor entende que você está falando da sua mão, tá? Fulano se lava las manos todos os dias antes de comer, basta. A pessoa já entendeu que ele lava as mãos dele, não está lavando as mãos de outra pessoa, tá bom? No português a gente fala, eu penteio o meu cabelo. Em espanhol você fala, yo me peino el pelo. Quando você coloca o pronome reflexivo, já dá para saber que o cabelo é teu. Você não tem que colocar o possessivo, porque isso é uma redundância. A segunda dica valiosa é a seguinte.
Não esqueça do reflexivo, porque, por exemplo, com o verbo acordar-se, ele tem a forma acordar e acordar-se. Às vezes, colocar um pronome muda o significado daquele verbo. Então, quando você fala eu me acuerdo, me acordé de uma coisa e tenho que contártela, ¿sí? Quer dizer que você se lembrou. Se você fala eu acuerdo, eu acordé com minha irmã que íbamos a salir hoje por la noite, quer dizer que você combinou, que você marcou com ela. Então, cuidado. Cuidado, porque ter um pronome ou não faz toda a diferença. Ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, compartilhar. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo e nós vamos ter correção de exercícios dos verbos reflexivos. E vamos ter outros vídeos também sobre verbos reflexivos, com outros tipos de verbos reflexivos que usamos por aí, diferenças com pronome e sem pronome, então fica ligado, ativa o sininho para você não perder. Ok? E a gente se vê na próxima aula. Tchau!